Olá, ouvintes. Aqui é o Eric Eduardo e a gente está com o nosso primeiro podcast. É um formato novo que a gente está tentando testar aqui no livro LTDA. Hoje nós vamos fazer uma resenha de um livro muito conhecido. O autor desse livro é o Paulo Coelho. O Paulo Coelho, ele é um autor que ele gera muitas reações, tanto boas quanto mais reações. É o que a gente chama de polêmico. Muito da sua polêmica vem da parte religiosa. Então esse autor é visto por alguns religiosos como um autor devasso, herege, enquanto outras pessoas, inclusive podendo ser religiosas, mas outras pessoas acabam que idolatram esse autor. Então, ou é 8 ou 80. Essa mesma vertente foi a minha análise do autor dos primeiros momentos. Tá? Não conheci o autor e fui só pelo que as outras pessoas falavam. E a imagem que eu tive dele foi uma imagem bastante ruim, para ser bem sincero. E com isso, eu levei muito tempo para ler a obra dele. Por uma parte isso foi bom. Eu explico isso melhor no livro LTDA. E outra parte foi péssima, né? Porque eu acabei conhecendo o autor muito tardiamente. A parte boa foi que, por eu conhecer tardiamente, eu já tinha uma bagagem de vídeo, uma bagagem de leitura, que fez com que eu conseguisse entender coisas que estavam ali nas entrelinhas. E, ao meu ver, os críticos do autor se perdem nisso. Eles não sabem ler as entrelinhas. Só leem o que está explicitamente escrito, não sabem interpretar, não conseguem adquirir sentidos que não daquilo que esteja explicitamente escrito. Pois bem, foi nesse cenário que eu li o livro O Alquimista, já com uma bagagem e com expectativa zero do autor. Sabia que, logicamente, iria encontrar algo de bom, porque o autor gera também muitas reações a favor. Né? Então, algo de bom eu iria encontrar, mas não tenho expectativa muito grande. É uma expectativa quase zero mesmo, quanto ao autor. E me surpreendi muito. Né? Agora vamos falar do livro. O livro do O Alquimista, né? Ele é um livro bastante espiritual, tanto para cristãos quanto para pessoas de outras religiões também. O livro fala basicamente, com outras palavras, mas fala da busca pelo seu significado na Terra. Qual que é o teu significado na Terra? O que é que você veio fazer aqui? Né? Qual que é teu objetivo, mas não como objetivo apenas profissional? Qual que é o teu objetivo de vida? Né? Não o que você estabeleceu, o que é que está estabelecido para você? Né? E ele fala muito dessa busca, desse objetivo, que a gente conhece como destino. Né? Então, o livro todo ele se baseia na vida de um ex-pastor de ovelhas que descobre aquilo que todo mundo já sabe, né, que tem um certo destino a ser cumprido e que esse destino precisa ser cumprido. Ele, não vou dar detalhes, tá, mas o personagem ele vai ter que ir atrás de um tesouro. E as pessoas que foram responsáveis por mostrar a ele que ele tem que ir atrás desse tesouro, embora ele já soubesse, essas pessoas, elas precisavam, lógico, elas pediram alguma coisa em troca. Até antes disso tem uma primeira análise. O personagem, ele tinha um sonho recorrente, mesmo assim ele foi atrás de uma outra personagem para interpretar esse sonho.
E a personagem interpretou esse sonho da forma mais óbvia possível, né? Que era justamente exatamente o que o sonho, como o sonho acontecia, que ele teria que ir atrás desse tesouro. O sonho, só para vocês entenderem, era que ele sonhava encontrando o tesouro, etc. E a outra personagem decifrou o sonho exatamente como isso, né? Que ele precisava ir atrás de um tesouro. E é uma coisa óbvia que ele teve que pagar, né? Para ter sido por ter sido explanado dessa forma. Ela pediu um pagamento posterior de uma coisa óbvia. Mas quantas e quantas vezes na vida nós não precisamos de que alguém diga o óbvio pra gente? A gente sabe que é aquilo, mas a gente reclama até que alguém diga o óbvio. É assim que funciona os nutricionistas hoje em dia. Todo mundo sabe o que tem que fazer, mas paga para ouvir o óbvio. Um outro ponto é sobre a busca em si, né? Então essas pessoas elas cobraram para revelar o que ele precisaria fazer, a busca que ele precisaria fazer, coisa que ele já sabia, né? Então tem um outro ponto aí. Até que ponto você está disponível, está disposto, desculpa, está disposto a pagar para realizar o seu objetivo? Não o seu objetivo como sonho, mas o seu objetivo, o motivo de você estar na Terra. Até qual ponto você está disposto a pagar, né? Essas são as primeiras mensagens, e são mensagens fortes se você observar. E essas mensagens, logicamente, elas não estão escritas com essas palavras, elas estão nas entrelinhas, né? Então, daí esse pastor ele vai trabalhar um tempo ajudando um comerciante, e nesse trabalho ele acaba tendo ajuda, né, dos sinais, sinais do próprio destino, vamos dizer assim, do universo que ele chama, né, para encontrar o seu objetivo. O universo dá esses sinais, o universo dá essas respostas, e o autor fala que quando você está atrás do seu destino, você está cumprindo o seu destino, o universo ele lhe dá os sinais e ele coopera para isso. Para quem não entendeu ainda, isso está muito ligado ao conceito cristão de que para quem ama a Deus, né, para aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam. Então a diferença que a gente vê aqui é que o autor ele retrata de uma outra forma, mas é o mesmo princípio, né? Depois disso, ele atenta, o personagem ele atenta de não correr atrás do objetivo. Ele acaba que ele estaciona, ele acaba desistindo, ele não quer mais fazer aquilo, e isso gera certas reflexões, né? Muitas vezes a gente pensa em desistir mesmo, acha que não vale a pena e acaba perdendo a visão do final, né? A gente acaba não se recordando do objetivo que tinha. Ele passa um bom tempo nessa jornada, né, ajudando o comerciante, até que um dia ele se toca e vê que o que ele está fazendo vai ser muito pior para ele. E ele vai atrás desse tesouro, do tal tesouro. Nessa busca do tal tesouro, ele acaba conhecendo um alquimista iniciante e acaba fazendo uma viagem, né, com esse alquimista pelo deserto. E nessa viagem, o alquimista que estava em busca do seu objetivo, né, acaba encontrando uma peça fundamental para esse objetivo, né, que ele buscava, que é um alquimista que já tinha conseguido fazer aquilo que esse primeiro alquimista queria. Então, é assim que esse alquimista bem sucedido, vamos dizer assim, cruza o caminho com
o nosso personagem, que até então é o pastor. E daí se dá o desenrolar de muitas mensagens dessa história. São muito importantes, recomendo a leitura. Dentre essas mensagens, né, o mais importante é que o alquimista primeiro, que estava buscando esse alquimista bem-sucedido, ele tem uma resposta também muito óbvia, né? E ele acaba percebendo que realmente era aquilo que ele tinha que fazer. E ele vai fazer aquilo e acaba saindo um pouco da história. E esse alquimista bem-sucedido, então ele passa a cruzar o caminho do pastor. E nessa troca de ideias, meio que sem querer, porque o encontro ele era para ter acontecido com outro personagem, mas acabou que se desenrolou um encontro aí de sabedorias entre esses dois personagens, né? O alquimista do bem-sucedido e o nosso pastor, até então pastor. E no decorrer da história, vários ensinamentos são dados, né? E ao final da história, se sabe que esse pastor que não buscava ser alquimista, buscava apenas encontrar o tesouro da sua vida, que passou por muitas situações, que passou por agressões, que passou por amores, que passou por muita coisa e aprendeu com isso, que esse aprendizado desse pastor o tornou alquimista. Não foi a busca dele por ser alquimista, mas o aprendizado que ele obteve. O personagem principal ele fala muito na linguagem do universo, etc. De tudo o que o universo acaba nos falando de forma indireta, a gente acaba sem perceber porque não consegue compreender isso. E é uma linguagem muito simples. O fato dele ter observado essa linguagem muito simples e ter aprendido com isso, como consequência, né, das várias situações que passou na vida, esse fato é o que faz dele um alquimista. Então, por isso o nome do livro, né, O Alquimista. Na verdade, o personagem principal passa grande parte do tempo sendo um pastor. Apenas no final é que ele vai perceber que, na verdade, ele se tornou um alquimista, mesmo não tendo isso como objetivo. E o personagem encontra o seu tesouro, volta para sua amada, acaba voltando para sua terra de uma forma inusitada, e é basicamente isso a história, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa review. Leiam o livro, recomendo muito. O autor, nesse livro, ele foi muito feliz. Você preste atenção nos detalhes, que os detalhes valem muito a pena. Não leia o livro rapidamente, leia absorvendo, tá? É isso. A gente tem aqui a resenha aqui no site também, tá, pessoal? Esse é apenas o nosso primeiro podcast, então fiquem à vontade aqui para dar a sua opinião e para visitar também o nosso site, tá? Muito obrigado e até a próxima.